o que não me faz bem, me faz mal. Com essa frase curta e impactante, eu convido você para que esteja conosco no nosso vídeo, nós vamos abordar sobre o pão. Anjo ou vilão? Faz bem, faz mal. Devo continuar? Devo parar? Assista nosso vídeo até o final que você vai entender realmente o verdadeiro papel do pão na sociedade atual. Adilson, roda a nossa vinheta aí, por gentileza aí. Mais uma vez, muito obrigado pela presença no nosso canal, né? Quem não me conhece, sou o Dr. João Carlos Gonzalez, né? Especialista na área de diabetes, formado pela Faculdade de Medicina Jundiaí, especialização em diabetes pela Unicamp e o mestrado pela Escola Paulista de Medicina. Eu quero convidar hoje vocês para a gente discutir um tema a respeito do pão, né? O pão, que é, na verdade, o trigo, né? Que dá origem ao pão, e começa a ser cultivado na Babilônia 4.000 a.C., né? Depois os egípcios acabaram trabalhando com esse trigo, que era um trigo pequeno, bem pequenininho, né? Começaram a trabalhar com esse trigo e aí acabaram colocando água e descobriram a fermentação natural e desenvolveram o pão. Então o pão inicialmente começou no Egito, tá? E de lá começou a se espalhar. Vocês veem isso em divulgações, em textos que estão colocados em hierógrafos e os desenhos, né, dos egípcios, na qual você tem lá todo o pessoal trabalhando com a massa, né, e produzindo o pão. Mas o pão e o trigo que eles usavam no passado é diferente do que a gente tem hoje. Então a gente vai tentar abordar isso um pouco para vocês. No Brasil, o trigo chega por volta de 1534, né, com a chegada dos portugueses. Então o primeiro relato que nós temos de chegada de trigo no Brasil é por volta do ano de 1534. 50% do trigo que nós temos no Brasil é importado. E a maioria deles vem da China, vem dos Estados Unidos, vem da Rússia, né? Vem da Argentina. E aí o que acontece? O Brasil, embora seja um local propício para o cultivo do trigo, não é tão divulgado. Nós perfazemos a nível mundial somente de 1% de trigo a nível mundial. Só que a gente tem que ter algumas noções, e por isso que eu vou querer passo a passo explicando para vocês, até onde eu quero chegar, como é que o trigo foi modificado ao longo desse tempo. Quando a gente fala que o pão é sagrado, né, e eu concordo com isso, né, em termos de alimentação, mas não é somente o pão é sagrado, o ovo também é sagrado, a carne é sagrada, o peixe é sagrado, o abacate é sagrado, ou seja, todos os alimentos são sagrados. Senão a gente vai fazer um bullying com os outros alimentos, né? Só o pão então quando a gente se refere ao pão nosso, nós estamos referindo ao alimento nosso. Então todos os alimentos são sagrados. Agora, o que acontece é o seguinte, é que o pão, infelizmente, ele vem sendo modificado, né? O pão que existia na era cristã, no início com Cristo, é diferente do que existe hoje. Porque, naturalmente, o que acontecia é o seguinte, existiam as pragas, né? Até hoje, aliás, praga é o que não falta, né? E essas pragas, em especial os gafanhotos, atacavam o trigo. Só que acontece o seguinte, o trigo ele foi sendo modificado porque acontece o seguinte, no trigo existe uma proteína que é natural dele, chamada de glúten. Tá? Isso é uma proteína natural do trigo. E essa proteína, o glúten, ela é que protege o trigo do ataque do gafanhoto. Só que ela tinha pouco glúten. Então eles foram fazendo cruzamentos e cruzamentos desse trigo e modificando geneticamente para que esse trigo tivesse mais glúten. Quanto mais glúten, mais resistente aos ataques de gafanhotos e às pragas. E além disso, o trigo que tinha um tamanho pequenininho passou a ter tamanhos maiores. Então isso fez com que você tivesse um rendimento e uma lucratividade muito maior. Então por isso que o trigo acabou sendo modificado. A palavra glúten significa grude, cola. Né? Então, a hora que esse alimento cai no organismo, você tiver uma grande quantidade de glúten, você acaba formando uma cola e fica acabando atrapalhando as microvirosidades intestinais. E você acaba atrapalhando o nosso segundo cérebro. Como eu já falei em vídeos anteriores, o nosso intestino ele é riquíssimo em neurônios, que são as células do sistema nervoso. E esses neurônios, eles produzem neurotransmissores, mais de 30 neurotransmissores, que são substâncias químicas presentes no sistema nervoso. E a chegada desse glúten, que ele acaba abrindo os espaços entre as células, você acaba colocando substâncias não convenientes no organismo. Glutenina e gliadina são as duas proteínas que acabam formando o glúten. Só que são proteínas enormes, né? Que você tem mais de 200 aminoácidos. E o organismo tem que quebrar essas proteínas.
E para isso ele precisa de uma enzima chamada TTG, que acaba quebrando essas proteínas para que o organismo possa absorver esses aminoácidos. Uma vez quebrado o glúten, né, você acaba formando uma substância chamada gluteomorfina. A gluteomorfina é um opioide que dá dependência. Por isso, quando você acaba comendo o pão, depois você quer mais um outro pão, um outro pãozinho, um outro pedaço de pizza, exatamente pela dependência e pela saciedade que ela não acaba não ocorrendo. O pão não é um alimento sacietógeno. Então, o que acontece? A pessoa come e já está satisfeita, ele pede mais e pede mais. Porque tem uma ação também a nível cerebral, a nível do hipotálamo, estimulando a produção de neuropeptídeo Y, o que dá mais apetite para a pessoa e diminui a ansiedade, ela acaba ocorrendo cada vez mais. Então, quando a gente fala para a pessoa tirar o pãozinho do café da manhã, realmente é uma briga, porque culturalmente nós temos aqui no Brasil o hábito do café com leite e pão com manteiga. Aliás, não só no Brasil, isso a nível mundial, né? Só que acontece o seguinte, a pergunta, qual atividade física você faz? Você é pedreiro? Você é mecânico de manutenção? Você trabalha com obra? Você faz uma atividade física braçal? Ou você trabalha numa área administrativa? A minha atividade física é baixa, do ponto de vista de trabalho. Eu não tenho por que eu me alimentar com pão. E se eu comendo esse pão, é uma caloria que eu vou ter que gastá-la de alguma forma ou outra. Caso contrário, essa glicose que está entrando no organismo, ela vai sendo armazenada em forma de gordura. Então o que você tem que fazer? Pensar, você precisa desse pão? Ah, eu gosto. Gostar é uma coisa. Como eu já falei para vocês, a gente tem que passar mais vontade e menos fome. Então fome você não precisa passar, mas vontade você tem que passar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Se você não abrir mão, colega, aí fica difícil, né? Porque é impossível a gente conseguir dar o próximo passo, né? A vida você tem que fazer escolhas. E as escolhas, por vezes, fazem com que nós não tenhamos aquela opção que a gente gostaria, mas é necessário. Você tem que abrir mão de uma viagem, alguma coisa, porque você tem outras prioridades, né? Como eu já falei para vocês, prioridade que vem primeiro, sozinho, uma coisa só. Qual a prioridade? Família. Então a família tem primeiro, não dá para ficar viajando todo mês porque eu queria. Você tem contas para pagar, os boletos não esperam, né? Eu quero deixar claro que eu não estou querendo aqui proibir o uso de pão, o uso de farinha. A gente tem que fazer com moderação. Existem pessoas que são acometidas da doença celíaca. A doença celíaca, realmente, elas não podem com o glúten. Aí, realmente, elas não podem fazer o uso do pão, dos farináceos, não vão ter problemas, tá? Agora, eu não estou me referindo ao público de maneira geral, que não tenha a doença celíaca. Ela pode reduzir muito essa quantidade de pão, reduzir muito essa quantidade de farinha. Pão, esfirra, enfim, tudo que você tiver farinha branca, tente reduzir ao máximo. Quando eu falo ao máximo, é ao máximo mesmo, né? Troquem por outras farinhas, tem. Existem outras opções no mercado que não tem o trigo. O trigo ele foi modificado, como eu falei para vocês. Ele começou com 14 cromossomos, hoje tem mais de 50 cromossomos. Os genes foram totalmente modificados, né? Há uma indústria por detrás disso daí que só visa lucro. E o lucro, eles fazem tudo por dinheiro. Então a gente tem que estar um pouco atento, nós da área de saúde, e tentar fugir dessas armadilhas, tá? Porque senão você vai sendo induzido a não pensar. Você tem que pensar na vida. Porque ninguém vai pensar por você. A cabeça está aqui em cima justamente por isso, para a gente pensar e a gente utilizar de um modo adequado. Pense bem, você não precisa do pão, nessa quantidade que você está comendo hoje. Eu tenho absoluta certeza. Tá? Pense bem, tente modificar a sua vida, mudar a sua alimentação, peça informações com o seu médico, com o seu nutricionista, compartilhe essas informações. 50 gramas de um pãozinho francês, tá? Tem cerca de 130 a 150 calorias. E isso faz normalmente um aumento da glicemia em torno de 90 a 150 miligramas por decilitro. É muito aumento. Por isso que às vezes a gente não consegue controlar o diabetes em função do excesso de carboidratos que a pessoa está utilizando. Então, o carboidrato de maneira errada vai te dar problema. Então, pense nisso, né? Reflita e tente mudar, porque o benefício é só para você. Passe um dia melhor com menos pão. Ok? Tá? Fique com Deus, um beijo a todos. E lembrem, saber e amar não culpa espaço. Até a próxima, pessoal.